me chamo Alice, se tu caiu de paraquedas aqui no canal e ainda não conhece, esse aqui é um canal sobre literatura, sobre resenhas literárias em geral. Eu já trouxe autobiografias, biografias, clássicos da literatura mundial, como George Orwell. Esse daí é um vídeo que eu gosto muito, apesar de não ter tido tanta visualização assim, mas eu gosto bastante desse livro porque ele faz a gente parar para pensar em como as coisas são feitas hoje. E é por causa disso que eu tento vir aqui na internet e incentivar quem não tem o costume de ler ou quem gosta de ler a continuar com esse hábito maravilhoso. Hoje eu trouxe um livro aqui que eu tenho há muito tempo, muito tempo mesmo. Eu tenho ele desde 2019 e eu ainda não havia lido. Eu sei lá, acho que eu deveria ter lido ele antes, que talvez eu tivesse parado para pensar em muita coisa. Acabou que eu fui ler ele agora, neste ano de 2024. Olha só o tempo que eu levei para ler esse livro, dá o quê? Uns 5 anos? Aí de diferença do tempo que eu comprei para quando eu fui ler, dá mais de 5 anos, porque eu acho que eu comprei ele no início de 2019 e não li. E acabou que muita coisa que eu li nele, ao longo desses anos de 2019 para cá, eu acabei aprendendo. Mas teria sido muito legal se eu tivesse lido ele antes. Enfim, não li. Acho que livros e certas coisas na nossa vida, que nem psicoterapia, é uma coisa do momento. Tu tem que estar preparado para encarar aquilo, para encarar essa leitura. Eu tô com o livro aqui, vou puxar ele para cá. É do ator Mark Manson, como tu já viu na thumbnail. Ele tem 2 livros, até onde eu sei, mais ou menos nessa mesma vibe. Do tipo, né, não sei se vai poder falar isso aqui no YouTube, mas a sutil arte de ligar o pi e o pi geral. E aí ele vem falando sobre a arte de ligar o pi como uma estratégia inusitada para uma vida melhor. E aqui no Pi Geral, um livro sobre esperança. Ele faz uma pergunta se é um livro sobre esperança. Esse aqui eu ainda não li, eu comprei ele inclusive recente. Eu comprei de uma pessoa que poderia ter me dado ele, mas brincadeiras à parte eu comprei, porque na verdade a pessoa estava precisando juntar um dinheiro e daí era um livro que eu ainda não tinha lido, que eu já estava contando que eu iria ler, que eu ia pegar emprestado dessa pessoa, então eu resolvi comprar. Só que eu só li este aqui. E ele, eu resolvi trazer uma resenha específica para ele. Poderia ter lido os 2, ter feito que nem do George Orwell, ter trazido tipo a coletânea completa. Poderia, mas acho que vai ficar muito longo o vídeo. Então, acho que vai ser melhor trazer ele separadamente. Por que eu já tô gravando o vídeo desse livro aqui? Porque eu acabei de terminar de ler ele. Quando eu digo acabei de terminar de ler, faz tipo assim, 1 hora e meia, mais ou menos, que eu terminei de ler ele. Ele, assim como no livro do Evangelho da Coco Chanel, que eu também gravei o vídeo hoje, que vai estar linkado em algum card de informações, se não estiver linkado aqui, vai estar disponível no canal, para tu ir lá procurar e dar uma visualizada no vídeo e ver se é o estilo que tu gosta, mas são livros bem diferentes um do outro. Só que por que eu mencionei o Evangelho de Coco Chanel? Porque nele eu usei uma metodologia de leitura, uma forma de ler. Não foi uma metodologia de leitura, foi tipo uma ferramenta para que eu terminasse de reler aquele livro mais rápido, tá? E aí nesse aqui, eu não usei uma ferramenta para terminar de ler o livro mais rápido, mas eu usei uma ferramenta que eu já tinha visto na internet, uma pessoa que gosta também muito de ler, que falou, eu faço marcação assim, assim, assado. Para quem não sabe, o primeiro vídeo desse canal aqui foi falando sobre o Kindle. E o Kindle, ele tem uma coisa sensacional, que faz com que eu queira comprar livros pelo Kindle só por causa disso. Porque além de o Kindle te dar a praticidade de, às vezes, tu ter mega livros que tu consegue levar no Kindle para qualquer lugar, inclusive no teu telefone, se teu Kindle não estiver por perto, o Kindle ele tem uma funcionalidade ali dentro que é de tu fazer as marcações ou então colocar, que são os destaques, as marcações são chamadas de destaques dentro do Kindle. Se tu estiver lendo por um tablet ou um celular, tu pode colocar até cores. E se tu estiver lendo pelo Kindle normal, tipo Paperwhite, que é o que eu tenho, que é esse aqui, tá aqui ele, ó. É esse aqui que eu tenho. Ele não te dá opção de cores, mas em compensação tu consegue depois pegar as anotações
que tu fez, e ele também dá a opção de tu colocar notas em determinados destaques, ou se tu não quer destacar, mas tu quer botar uma nota em alguma parte ali do livro que te interessou, tu tem como botar notas e depois tu consegue exportar tudo isso para o teu e-mail. Então, meio que tu consegue fazer um resumão do livro, sabe? Por essa opção que o Kindle ele dá. E eu sempre pensei, cara, essa é uma das melhores partes do Kindle, como é que eu podia fazer isso para as minhas leituras do meu dia a dia nos meus livros físicos? E aí eu vi alguém na internet que disse que usava os marcadores, aqueles marcadores de páginas coloridinhos, tipo esse aqui, para fazer as marcações, onde tinha colocado alguma marcação, alguma observação no livro, ia lá e colocava um marcador desse. Eu tenho um monte desses marcadores de página em casa, eu ficava olhando, gente, eu fico gastando dinheiro com isso e eu não uso. Eu quase não uso, mas eu acho tão legal, eu acho tão interessante. Esse marcador aqui de página, por exemplo, ele é um marcador ideal para fazer marcação de palavras. Tem um que é mais longo, que é para tu fazer a marcação da frase inteira, ó. Porque ele pega a palavra, assim, se tu fores olhar, tu consegue marcar uma palavra só com ele. E aí na época eu falei assim, ai, que legal, se eu não quiser marcar meu livro, daí eu posso usar isso aqui, né, se eu não quiser fazer a marcação no livro. Mas eu acho que uma das vantagens do livro físico é tu marcar ele. E eu sou aquela leitora que marca, que estraga o livro todinho e depois ainda tem a cara de pau de vender para os outros. Porque me pedem para vender e eu vendo, se me pedirem para vender, se eu achar que aquele livro eu já li 2 vezes ou já reli várias partes dele, ou não tem mais nada para eu tirar dali. Eu gosto muito de pegar livro para ficar relendo pedaços que eu marquei, que é o caso desse livro aqui, que é A Sutil Arte de Ligar o Pi. Eu fiz várias marcações nele para futuramente depois eu fazer uma releitura dele, só aonde tem marcação. E aí pode ver que vai ser muita marcação. E parece, meu Deus do céu, ela vai reler todo o livro. Mas não vou reler todo o livro. Já olhei aqui, apesar de aqui no vídeo parecer que tá todo marcado. Gente, o livro tem 200 e poucas páginas. Tem muito lugar que não tem nada marcado, ó. Eu abri aleatoriamente, não tem nada marcado aqui. Nada. Então, eu dessa vez usei esse método de leitura. Vamos ver se vai dar certo. Eu tô querendo muito criar um caderno de resumo de livro. Eu tenho esse caderno, afinal. Só que ele é um caderno que ele é tipo uma página aqui que tu põe a observação bem rápida sobre as informações do livro. E do outro lado tu põe as tuas observações, as tuas considerações. E aí tu vira para outra página e já é para outro livro. Então, acaba ficando meio assim, que tu tem que sair escrevendo por cima do que já tem de marcação ali, tipo, para um próximo livro. Tu tem que sair escrevendo como se não tivesse nada ali, sabe? E aí eu penso muito em um dia fazer um caderno de leituras, então eu possa pegar esse caderno e falar assim, olha, tal coisa, que legal, eu relembrei disso aqui, então eu lembrei onde foi que eu aprendi determinada coisa, mas isso é mais lá pro futuro. Só que por que eu tô falando isso neste livro aqui? O que tem a ver? Porque ele foi o primeiro livro que eu resolvi fazer esse método, tá? De marcação para depois fazer a releitura. Esse livro, agora falando do livro especificamente, é do Mark Manson. Ele é da editora Intrínseca, pelo menos aqui no Brasil é Intrínseca. E eu só vi a Intrínseca até agora com ele. Pode ser que tenham outras capas, eu sempre dou como exemplo os livros do George Orwell, o 1984, Revolução dos Bichos, que tem muita editora, ou Alice no País das Maravilhas, O Pequeno Príncipe, tem muita editora que tem esses livros no seu portfólio, mas aí cada editora tem uma capa diferente, né? Aqui do A Sutil Arte de Ligar o Pi, eu não encontrei nenhuma outra editora com outras capas. Esse livro, olhando aqui, eu realmente levei, meu Deus do céu, eu levei quase 6 anos para ler. 5 de janeiro de 2019 tá marcado, que foi quando eu comprei ele. Eu comecei a fazer isso há um tempo atrás, a começar a comprar livro e colocar que foi a data que eu comprei, não sei porquê. Eu tinha só um costume de chegar na página 21, que é o dia do meu aniversário, o dia que eu nasci, e fazer um rabisco com a minha assinatura na página 21. E eu percebi que nesse livro eu não fiz isso. Nossa, a página 21 aqui não tem esse rabisco com a minha assinatura, com a minha rúbrica. Mas eu tinha até então somente esse costume, eu fazia já isso desde os meus gibizinhos da Mônica. Eu já fazia esse tipo de coisa. Aqui nesse livro, então, eu não fiz isso.
Mas, falando outras coisas a respeito do livro, que é o que é de fato importante, ele foi traduzido por Joana Faro. Ele é um livro de 224 páginas. Eu acho que o Mark Manson nasceu em 1984, porque aqui está escrito Manson Mark 1984. E aí fala aqui, tradução, Joana Faro, primeira edição, Rio de Janeiro, Intrínseca, 2017. Então, esse livro, provavelmente, a primeira edição ali foi, provavelmente não, foi de 2017, né? E aí fala sobre o título original. O título original dele, como é Mark Manson, ele é americano, um escritor americano. O título original é The Subtle Art of Not a Give a Fuck. Não sei se o YouTube vai rebaixar meu vídeo por causa disso agora, né? Fiquei pensando, mas é isso aí. E aqui atrás e na frente tem aquelas famosas contracapas, eu acho que é assim que se chamam, né? E contracapas. E aí vem o típico livro de aqui vem falando sobre o livro em si, o que tu vai encontrar ao longo do livro. E aqui vem falando sobre a continuação do que tu vais encontrar ao longo do livro e logo embaixo o autor, tá? Então vem falando sobre o Mark Manson e ele é um ator que mora em Nova York, nos Estados Unidos. Imagino eu que também nasceu lá, porque o livro todinho se passa falando sobre a adolescência dele, ou em algum momento menciona alguma coisa dele ser criança, pré-adolescente, tudo nos Estados Unidos. Mas ele conta assim, que ele viajou o mundo, que ele precisou viajar o mundo para ele entender que a vida ela tem alguns objetivos que são muito simples. Que é tu simplesmente, gente, largar de mão o que os outros vão pensar a teu respeito. Tipo, tô gravando esse vídeo aqui, o que vão pensar porque eu tô gravando esse vídeo aqui? Não importa o que vão pensar, se eu não gravar o vídeo ou se eu gravar o vídeo, que diferença vai fazer, a não ser pra minha vida, entende? Não vai fazer diferença nenhuma. E as pessoas deixam, às vezes, de fazer coisas que elas gostariam de fazer, eu, como, por exemplo, de deixar registradas as resenhas dos meus livros. Não, como eu já disse, eu não faço resenha de todos os livros, mas eu faço resenha dos meus livros. Tem uns que eu gosto muito e que tem também que são bem famosos, como este livro aqui, e que eu acho que merece uma resenha do que eu pensei a respeito e fica a critério de cada pessoa ver ou não. E a gente deixa de fazer as coisas na nossa vida porque a gente fica se importando com o que os outros vão pensar ou vão deixar de pensar a nosso respeito. E aí depois a gente percebe que o que a vida, na verdade, o que esse livro passa te dizendo? A vida ela é simples, ela é feita de escolhas simples. Ele precisou de escolhas e valores simples. Ele fala muito sobre isso, sobre valores. Então isso foi uma coisa que eu gostei muito. Sobre ele falar de valores. Que eu acredito que na sociedade é uma coisa que se perdeu muito, muito mesmo. Principalmente na sociedade ocidental. Aí vos falo uma pessoa que nunca foi para canto nenhum do Oriente. Mas eu percebo que não existe mais um certo respeito com quase nada, nem com relação à história das pessoas. E ele fala que a vida ela é feita de coisas simples, como, por exemplo, tu ter valores simples, tu fazer escolhas simples. Ele disse que precisou viajar o mundo, e aí ele escolheu viajar para lugares como Ásia, América do Sul, que eram lugares onde, o que ele quis dizer na verdade, né? Lugares mais baratos para ele, lugares onde o dólar seria mais valorizado do que ele ir para a Europa. Onde tem o euro, tem a libra, tem o franco suíço. São lugares que ele sabia que daqui a pouco o dinheiro dele não ia render muito. E ele viajou até para lugares como o continente africano, também tem ali a maior parte das moedas não são tão valorizadas assim, para que ele pudesse de fato conhecer lugares. E aí ele fez isso por lugares que eram mais baratos. Ele não é a primeira pessoa que faz isso, eu já vi outras pessoas, acompanham o canal de viajantes que dizem que elas escolhem lugares assim para viajar, até que não é nem a própria América Latina em si, lugares mesmo do Oriente ou África para viajar, porque são lugares bem diferentes que outras pessoas não costumam ir, não costumam mostrar, e que o custo da viagem para um brasileiro vai ser muito menor. Agora eu estou falando a nível Brasil. No caso dele, ele falou América Latina, Ásia, África,
porque o custo para ele, um americano, seria muito menor. E querendo ou não, ele ia fazer uma coisa que ele queria muito, que era conhecer outras culturas. Mas mesmo ele fazendo isso, ele dizia que sentia um vazio imenso. Então ele precisou fazer uma viagem por todo mundo para ele descobrir que no final o que valia na vida dele era ele definir valores simples, era ele definir o que era realmente de valor na vida dele. Que ele nunca definia, ele nunca decidia. E ele descobriu que no final das contas, olha só o resumo do livro, é para dizer que a vida comum de ter uma mulher, ser casado com uma mulher que ele gosta muito, que pensa às vezes como ele, que também diz não para ele quando precisa dizer, era o que valia a pena na vida dele e ele se encontrou dessa forma. Ele é um cara que começou esse livro a partir de um blog, pelo que ele dá a entender, né, contando a história dele. Ele tinha um blog onde ele escrevia um monte de besteiras, segundo ele, um monte de idiotices, e as pessoas começaram a ler. E pelo que eu entendi, ele foi escrevendo essas coisas ainda durante as viagens dele. E ele acabou ganhando uma audiência e depois de um tempo ele acabou recebendo, acho que a proposta para fazer este livro aqui. E é basicamente sobre isso que o livro fala. Mas eu marquei assim algumas coisas, como aqui, abri direto numa das partes que me chamou muita atenção e que é algo que eu já falei, por exemplo, para o meu esposo, que o que nos faz feliz hoje não vai nos fazer feliz amanhã. Daqui a pouco o que eu tô correndo atrás hoje não é uma coisa que vai mais me fazer feliz ali na frente, sabe? Então, uma ideia que tu pode tirar daqui é tu botar a tua felicidade em coisas ou em outras pessoas, pode ser algo muito perigoso, porque são valores frágeis, são valores que se a outra pessoa morrer, for embora, te deixar, não te quiser mais como amigo, como marido, como namorada, não te quiser mais como companheiro de alguma forma, não quiser mais ter algum tipo de relacionamento contigo, ou no teu trabalho tu tens um amigo que é muito próximo, saiu, ou tu odeia aquele trabalho, tu continua ali só por causa daquele amigo, já aconteceu comigo, e aí tu pensa que o teu valor está em cima de uma pessoa, não que as pessoas não sejam importantes, mas o teu valor ele tem que estar embasado em coisas que dizem respeito a ti. Pode parecer meio egoísta, mas é uma realidade, gente. Tu vai nascer e morrer contigo. Vai ser assim o resto da vida. Então tu precisa embasar o teu valor, se tu é para embasar numa pessoa, que seja em ti. E se é para te ter valores sobre coisas ou pessoas, que seja sobre coisas e pessoas que podem ajudar outras coisas a desenvolver outras coisas ou a desenvolver ou ajudar outras pessoas. É basicamente sobre isso que o livro fala. Eu achei ele bem bacana, acho que para quem tá na casa dos 20 anos ali, começando na casa dos 20, 25, ou se tu é um adolescente ali muito inseguro como eu era quando eu tinha 16 anos, eu fazia muita coisa até que os outros achavam, nossa, uma adolescente fazendo isso, parece uma adulta. Mas eu me sentia muito, muito, muito insegura. Eu lembro que foi um período da minha vida que eu me sentia muito insegura e nesse livro ele também fala sobre essa insegurança da adolescência. Se tu tá nessa fase da tua vida, não importa a idade, de se sentir inseguro com as coisas, é um livro que eu super te indico pra ler, tá? Tipo, toca o pi pra tudo, te apega no que realmente é valorizado, no que realmente traz valor para a tua vida, que não importa como a economia vai ir ou vai deixar de ir, o quanto a moeda do teu país vale ou não, o que importa é que tu tem valores sólidos. Então é sobre isso que o livro fala. Eu achei ele muito bacana, muito legal, que nem eu disse, acho que talvez ele tivesse feito muito mais efeito, as frases teriam surtido, sabe aquela história de frases de efeito? Teriam sido frases de efeito muito mais forte em mim, se eu tivesse lido há anos atrás. Mas é um livro que deu para tirar bastante coisa, fazer bastante marcações, assim, e que eu vou tentar depois reler o livro a partir das marcações que eu fiz, né? Lendo só as marcações. Eu queria mostrar como foi que eu fiz as marcações. Por exemplo, aqui. Aqui eu tenho uma marcação que só tem nessa página aqui. Na página 81, uma marcação.
Não tem mais em canto nenhum, nem na página 80 e na 81 não tem mais nenhuma outra marcação. Mas vão ter páginas que eu vou ter marcação ou anotações nas duas páginas, que nem eu tenho na 104 e na 105. E pode ver que o meu marcador de página está só na página 104. E eu tenho coisas marcadas na 104 e na 105. Na 105 eu tenho até uma observação, inclusive. Depois eu vou reler o livro dessa forma. Eu fiz assim porque, pra mim, na minha cabeça, eu vou abrir nessa página, eu automaticamente vou ver que tem alguma coisa marcada aqui. Depois eu fazendo uma revisão no livro, como eu ia deixando pra ler, deixando pra fluir a leitura, e só depois fazer as marcações, teve lugares que eu esqueci de colocar um marcador de página. Aí eu depois fui lá, peguei meu marcadorzinho de página, coloquei aqui, e aí, pasmem. Um marcador de página que eu tinha ali há anos, eu consegui terminar. Eu achei que eu nunca fosse terminar e que tinha sido uma besteira para comprar 2 marcadores desse estilo aqui. Agora eu encontrei uma utilidade, mais uma coisa com que eu posso gastar o dinheiro, mas não é uma coisa tão cara assim para gastar dinheiro, mas são coisas que eu gosto de papelaria. Então, se tu tá nesse estágio da vida procurando sentido, procurando segurança nas coisas que tu faz, para poder fazer, é um livro bem legal para tu ler. É isso aí, te inscreve no canal. Eu vou fazer resenha desse livro também, vou colocar no blog. Acho que vai ficar mais interessante. Vou mostrar essa história das marcações ali no blog, que agora eu tenho um site com meu nome. Um site bem simplesinho que eu montei, mas eu gosto também, além de ler, de escrever, e além de materiais de papelaria, de escrever. E o YouTube, na verdade, eu queria ele mais como um complemento. E seguindo a sutil arte de ligar o pi, o que eu mais gosto mesmo é de escrever. Então, eu vou sim reviver, pelo menos para mim, um lugar onde eu deixo escrita as minhas resenhas. É isso aí, muito obrigada pela tua atenção. Tchau!